Se você não gosta de mudanças, é melhor começar a mudar de ideia sobre elas. Porque, sabe, a única coisa na vida que não muda é Deus. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, muitas coisas mudam ao longo da nossa vida, não é? Nós mudamos. Sabe, à medida que você envelhece, muda de ideia sobre as coisas, como quando alguém está na casa dos 20 anos e não consegue entender o que é querer ficar em casa todas as noites, sabe? E descansar. Quando você chega por volta dos 50, 60, você pensa, eu não quero ir. Acho que vou ficar em casa. As pessoas em nossa vida mudam e às vezes isso é desafiador para nós, porque elas mudam e talvez não queremos que elas mudem, sabe? No entanto, temos que respeitar o direito das pessoas de fazerem mudanças em suas vidas. Nossos filhos crescem, saem de casa. Às vezes isso te deixa feliz, às vezes não. E sabe, eles têm suas próprias famílias e então as coisas mudam e eles não. Especialmente se você tem um relacionamento próximo com seus filhos, então eles não têm a mesma quantidade de tempo para você que tinham antes. Isso é desafiador. E me lembro, eu o chamo de meu bebê, ele tem 44 anos, mas, sabe, nós tivemos 3 filhos e depois nós tivemos ele. Então, ele é meio que algo especial, sabe? E então, ele se casou e eles moram bem perto de nós, mas sua esposa estava grávida e ele simplesmente não tinha mais tempo para mim como ele tinha. Nós éramos muito próximos e eu me lembro de dizer algo para ele um dia sobre eu não vejo você mais ou algo assim. Isso fez com que ele sentisse que eu estava reclamando por não vê-lo e ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse, eu gostaria que você não me fizesse sentir que eu sempre tenho que provar a você que eu te amo. E assim precisamos ter cuidado. Eu não percebia que era assim que isso estava chegando para ele. E você tem que abrir mão das coisas. À medida que as coisas mudam, você tem que abrir mão de algo. E depois tudo muda de novo. Como uma das minhas filhas, ela teve 4 filhos. E assim ela passou por uma temporada de um bom número de anos em que ela não teve muito tempo para mim, sabe? E agora ela é minha assistente, nós estamos juntas o tempo inteiro, sabe? Então, a vida é cheia de mudanças e as mulheres passam por algo chamado climatério. Isto é realmente muito interessante. Dependendo de quem você é e como está a sua saúde quando isso vem, mas algumas mulheres têm um tempo muito difícil. Eu passei por momentos difíceis porque eu tive câncer de mama e não podia tomar nenhum tipo de hormônio. Eu fiz uma esterectomia e isso me lançou nesse climatério e muitas mudanças vieram, sabe? Quando você não tem tempo para ir devagar e de repente, de um dia para o outro, você está lá, você não viveu até sentir aquele calor repentino a cada 45 minutos. E então, os amigos vêm e vão na nossa vida, sabe? Você pode ter um amigo que acha que será seu amigo para sempre e algo muda na vida deles e realmente não há nada de errado. Eles não estão bravos com você, nem você com eles, mas a vida deles simplesmente muda e não estão mais lá. Os nossos desejos mudam. O mundo muda ao nosso redor, temos que nos adaptar a algumas coisas, mas a outras temos que resisti-las. Nossos corpos mudam
Eu vi todos assim. Sim. Às vezes, você chega ao ponto de sentir que alguma coisa dói em algum lugar o tempo todo, sabe? E assim, então, a mudança é parte da vida. Aí, sabe, algumas pessoas lidam melhor com a mudança do que outras. Algumas simplesmente odeiam as mudanças. Algumas pessoas conseguem fluir um pouco melhor, mas é como eu disse, você também pode. Você não gosta de mudanças, é melhor você mudar de ideia sobre elas. Porque, sabe, a única coisa na vida que não muda é Deus. Sabe? E isso é realmente maravilhoso quando pensamos nisso, porque Ele é a rocha. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre te ama, Ele estará sempre com você, Ele é sempre para você. Deus nunca muda, Ele é fiel, sempre fiel. Nunca vai decepcioná-lo. Eu acho importante entender o processo e a anatomia da mudança, sabe? Porque a mudança é um processo, especialmente quando se nós estamos mudando, se Deus está nos mudando, fazendo mudanças em nossas vidas. Eu espero que alguns de vocês que estiveram aqui ontem, estão aqui nesta manhã, entendam que tem coisas em sua vida que realmente precisam mudar. Quantos aqui sabem que tem coisas em sua vida que precisam ser mudadas? E eu quero ser honesta com você em dizer que não vai ser fácil e provavelmente você não vai gostar. Mas se você não seguir em frente e passar por isso, então você verá isso aparecer em sua frente em algum momento. Então o melhor conselho, na verdade, é cerrar os dentes e passar logo. E então superar isso, porque qualquer coisa que Deus esteja tentando mudar em sua vida vai te levar para um lugar melhor. Amém? Deus nunca faz nada em nossas vidas que não seja para o nosso bem. Ele nunca diz para você fazer ou não fazer algo que não seja para o seu benefício. Não importa o que você pense no momento, isso é para o seu benefício e você verá isso eventualmente. A mudança é assustadora, porque gostamos de estar no controle, de saber o que vai acontecer e, com Deus, honestamente, se formos realmente honestos, você nunca sabe o que vai acontecer. Sabe, muitas coisas mudam de repente e nós, nesses momentos, precisamos confiar em Deus, Sabe, é maravilhoso quando você não entende para você poder confiar. Isso te leva para um lugar de paz. Porque há muitos mistérios em Deus, há várias coisas que nós pensamos. O que está acontecendo? Eu não sei, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Por que você não me ajudou com isso? Temos muitos porquês em nossa vida, mas alguém já reparou que você pode perguntar a Deus por quê, mas Ele raramente responde? E Ele quer ouvir não um porquê, mas um eu confio em Ti. Agora, não é errado perguntar a Deus por quê, mas Ele raramente nos conta. Então, é melhor só confiar em Deus. Confiança é uma coisa maravilhosa, sabe isso? A paz de Deus e o descanso de Deus é tão maravilhoso. E tem de ser contente e feliz onde está no caminho para onde você está indo. Porque sempre estamos indo para algum lugar. E se você nunca ficar feliz aqui, você nunca será feliz aqui, e aqui também você não será feliz. Há um destino para o qual todos nós nos dirigimos, mas a maior parte da nossa vida nós passamos à espera de algo. Sabia disso? O que quer que esteja esperando agora vai acontecer e você vai ficar feliz e depois começará a esperar por outra coisa. E tudo faz parte, fomos construídos para progredir.
Fomos construídos para nos mover para a frente. Nós simplesmente não ficamos satisfeitos em um lugar por muito tempo e já queremos passar para outra coisa Bem, se eu disser eu preciso mudar, o que certamente sempre preciso, nós temos que aprender a estar satisfeitos conosco, onde estamos, enquanto Deus está nos mudando. Entende isso? Porque se você não aprender, sempre vai estar infeliz consigo mesmo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você se divirta e esteja feliz consigo e saiba que, enquanto Ele está mudando você, Ele ainda te ama exatamente onde está. Amém? Aliás, de fato, posso te dizer uma coisa. Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama nesse exato momento. Não importa o quanto você se comporte melhor, Ele não vai te amar mais só porque você se comporta melhor. Você deve se comportar melhor porque você o ama, não para fazê-lo te amar mais. Veja, o amor de Deus é perfeito, Ele é amor e Ele ama você com amor perfeito. E eu vou sugerir algo para você que realmente foi algo grande na minha vida. Em 1 João 4:16, na Bíblia Amplificada, diz que devemos ser conscientes e cientes do amor de Deus. Então quero encorajá-los a começar a buscar o amor de Deus em sua vida. Porque Ele está sempre fazendo muitas coisas, apenas pequenas coisas, que são únicas e particulares para nós. Elas podem não significar muito para outra pessoa, mas você sabe que é Deus. E é bom ficar atento. Eu oro por isso. Acho que ser atento é um dom. Ore para ser atento. Deus, eu quero estar ciente disso. Se há pessoas ao meu redor que estão sofrendo, que eu posso ajudar, eu quero estar ciente disso. Ou se você está fazendo algo maravilhoso na minha vida e eu estou deixando passar, quero estar ciente do que você está fazendo. E ficamos tão ocupados e nos movemos tão rápido que muitas vezes não tomamos ciência do que está acontecendo ao nosso redor. E assim, a mudança vem e muitas vezes tememos porque queremos estar no controle. Mas temos que enfrentar as coisas, não fugir delas e ter medo delas, sabe? A maioria das pessoas diria que algo precisa mudar. Eu acabei de terminar um livro. Constantemente digo que estou terminando um livro, mas isto é verdade, ele se chama Algo Precisa Mudar na Minha Vida. E praticamente todos nós podemos dizer isso em algum momento. E muitas vezes nós nem sabemos o que precisa ser mudado. Nós só temos essa sensação, algo precisa mudar na minha vida. Sentimos uma insatisfação. Eu sempre digo, o riacho secou. Elias foi alimentado e descedentado durante a fome pelo riacho chamado Cerite. E assim ele bebia a água daquele riacho, os corvos levavam comida para ele de manhã e à noite. Mas então a Bíblia diz uma coisa interessante, o riacho secou. E às vezes nosso riacho seca. Sabe, Deus está fazendo algo em nossa vida, isso nos satisfaz e tudo é tão bom, e então de repente aquilo seca. E o próximo lugar que Deus enviou Elias não foi muito promocional. Deus lhe enviou a uma viúva pobre, deprimida, em extrema pobreza e suicida. E então você diz, hã? Sim, ele disse, vou te mandar para uma viúva e ela vai te alimentar. Bem, quando ele chegou lá, ele disse, me dê um copo de água e me faça um bolo. E ela disse, bem, nós não temos comida o bastante.
só temos óleo e farinha para eu e meu filho fazer uma refeição e depois vamos morrer. Deus, que lugar bom para onde o Senhor me enviou. Eu liderei um estudo bíblico doméstico por 5 anos e então senti Deus dizer: eu quero que você pare com isso agora e eis que faça uma coisa nova. Você já ouviu isso? Eis que faça uma coisa nova. Bem, a próxima coisa foi que por 1 ano eu não fiz nada. Deus meio que educadamente colocou-me em uma prateleira e foi um grande ano de testes para mim, porque eu tinha essa grande visão de ensinar a palavra em todo o mundo, sabe? E aqui eu passei de ensinar naquele pequeno estudo bíblico de 25 pessoas para não fazer nada. Mas realmente Deus estava usando aquele ano para me preparar para a próxima coisa e eu não estava fazendo nada, mas Ele estava fazendo muito aqui dentro de mim. E na verdade, a principal coisa que Deus fez naquele ano foi que Ele me ensinou, através de algumas coisas, que eu não poderia ser como outra pessoa, eu tinha que ser eu. O diabo, através de algumas pessoas, estava meio que me convencendo de que eu precisava ser uma mulher normal e comum. Porque na época quando eu comecei a ensinar, isso era... Você não fazia isso? As mulheres não faziam isso, havia pouquíssimas mulheres. Talvez um punhadinho no mundo fazia isso, e certamente ninguém no meu círculo fazia isso. E eu pensei, quando Deus me chamou, que todo mundo ficaria animado, porque eu estava animada, mas ninguém ficou. Me pediram para sair da minha igreja. A maioria dos meus amigos virou as costas para mim, muitos familiares também, e aquele foi um momento muito solitário e difícil para mim, onde tudo na minha vida estava mudando e parecia que tinha virado de cabeça para baixo, sabe? E quando Deus chama você para fazer algo, nem sempre você se sente bem. E o diabo está sempre onde algo de bom está acontecendo. E ele vai tentar fazer com que essa coisa boa pareça ruim. Você já reparou que quando você está tentando fazer algo bom, recebe todo tipo de oposição vindo contra você? Então, eu tentei ser normal, sei lá o que é isso, e eu tentei ser como a esposa do meu pastor. Ela era realmente doce e gentil e, sabe, paciente e muito submissa ao marido, e isso me... Se aquilo era ser normal, não estava funcionando para mim, sabe? E aí, minha vizinhanlada era a senhorita das artes, ela tinha um jardim e fazia as roupas da família e assim. Eu tentei jardinagem, tentei costurar e odiei tudo aquilo, sabe? Mas foi. Então Deus pegou aquele ano e me ensinou que eu tinha que ser eu. E honestamente acho que essa é uma das razões pelas quais o nosso ministério tem sido bem sucedido. Se você quer saber a verdade, e espero que isso não soe errado, mas eu praticamente fico longe deste canto e daquele outro, e eu só passo tempo com Deus e tento fazer o que sinto que Ele quer que eu faça. É bem perigoso ser muito influenciado pelo que as outras pessoas estão fazendo, sabe? Porque o que os outros estão fazendo pode não ser e provavelmente não é o que Deus quer que você faça. Deus, Ele tem um plano individual para cada um de nós. E principalmente os jovens que estão começando no ministério. Eu sei, eu fiz isso, eu tentava marcar encontro com várias pessoas que já estavam fazendo algo para que eu pudesse buscar conselhos, e honestamente, eu não entendia, mas todas as vezes que eu tentava não dava certo, sabe?
Não conseguia marcar, ou se conseguisse era cancelado na última hora. Eu pensava, Deus, por que não, sabe? Bem, finalmente, é claro, isso foi há muito tempo, quando Dave e eu fomos para a TV, nós estávamos pregando em um lugar onde um outro homem que tinha um ministério de TV pregava também. Então pensei, vou marcar um encontro com ele e entender mais a respeito de TV. E então eu disse a ele, estamos nos preparando para ir para a TV. Você tem alguma recomendação? E ele disse, sim, não faça isso. Eu pensei, bem, não era isso que eu queria ouvir. Quantos de vocês entendem o que estou dizendo? Sabe, você tem que ouvir de Deus sobre o que deve ir e fazer. Todos os seus amigos podem estar indo para a reunião de oração de manhã na quarta na igreja, não significa que você tem que ir. Você tem que sentir que é Deus que está te mandando fazê-lo. Então, aquele ano que eu achava que nada estava acontecendo, foi um ano muito importante na minha vida, e talvez agora você sinta que Deus te colocou numa prateleira em algum lugar e você não entende o que está acontecendo. Ou talvez seu riacho secou e você sente que recebeu um rebaixamento em vez de uma promoção. Mas talvez esse rebaixamento vá te levar a uma promoção maior do que você jamais poderia imaginar. Às vezes você tem que ficar parado e esperar essas coisas acontecerem. O que fazemos quando percebemos que as coisas não são como deveriam, que algo precisa mudar? Bem, algumas pessoas ficam com raiva, algumas culpam os outros, outras se deprimem, algumas se afundam em autopiedade, algumas assumem a responsabilidade de fazer algo a respeito. Se você quer mudança, às vezes terá que mudar. Você precisa ser a mudança que quer ver, sabe? Amém? Se você não gosta da maneira como as coisas estão indo em sua vida, então talvez precise tomar uma decisão de mudar, sabe? Eu cheguei num ponto em que eu estava reclamando o tempo todo da minha agenda, eu estava muito ocupada e não tinha tempo para nada, e eu estava sempre reclamando. E Deus me disse um dia, se você não gosta dos seus horários, mude-os. Foi você que quis assim. Espero que isso tenha servido para alguém aqui. E não é verdade, nós reclamamos de tudo o que temos que fazer, mas fomos nós que escolhemos. Se não gosta disso, você é o único que pode mudar isso. Tudo o que precisa fazer se sentir que está muito ocupado é fazer uma lista de tudo que está fazendo, orar sobre ela, e agora então passe pela lista arriscando tudo aquilo que não está dando frutos, que só está sugando o seu tempo, mas não dando frutos. E então depois volte e risque tudo aquilo que está fazendo pelo motivo errado. E quer saber? De repente você terá mais tempo do que poderia querer. Preciso repetir isso, porque esse foi um conselho muito bom, isso mesmo. Deus não nos chama para sermos frenéticos e deslumbrados e frustrados e correndo como uma galinha com a cabeça cortada o tempo todo. Agora ouça o que vou te dizer. Deus, Ele nunca vai te dar tanto para fazer que vai deixá-lo frustrado. Eu vou deixar isso, sabe? Isto é um selá. Sabe, em alguns salmos, no final dos versos diz, selá, isso significa pare e pense calmamente sobre isso. Às vezes, quando eu estou pregando, eu digo algo que eu sinto que é importante o bastante para que eu precise parar e deixar as pessoas que elas absorvam isso antes de passarmos para a próxima coisa. Deus nunca vai te dar tanto para fazer que você tenha que ficar frustrado o tempo todo para poder fazê-lo. Amém?
E Ele não te dará tanto para fazer que você tenha que ficar sempre preocupado sobre onde vai conseguir o dinheiro para fazer. Aquilo que Deus ordena, Ele arca. Eu nunca precisei chegar na TV e dizer: se você não mandar o dinheiro, eu vou ter que sair do ar. Não foi você que me colocou lá? Então você não pode me tirar de lá. E se Deus quiser que eu tenha dinheiro e Ele te cutucar para isso, e você não o fizer, Ele vai encontrar alguém que o faça. Nós precisamos deixar de lado o que ficou para trás quando percebemos que aquilo não é mais o melhor para nós, que Deus já terminou com aquilo.